em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Boa noite, gente. Como é bom estarmos aqui, né, na casa do Senhor, cultuar o Senhor em família, em corpo de Cristo. Quero mais uma vez, né, desejar boas-vindas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos a essa casa. Mas também quero glorificar a Deus pela vida do Tiago e a Claudete. Cadê o Tiago e a Claudete? Aí, gente, passou um aviso ali, né? Um aviso não, recados, comunicados, né, ali, e vocês não aplaudiram a vida do Tiago e Claudete, que são assim, valentes. Vamos aplaudir a Deus por esse casal? Maravilhosos, né? Aleluia, isso aí, né? Faz barulho. Vamos honrar, né? Glorificar a Deus pela vida deles, porque eles são um casal que decidiram abrir a sua casa para cuidar de adolescentes, e isso é muito lindo. Isso é só quem está apaixonado mesmo por Jesus. Sabe, gente, olha, esses dias o Tiago foi lá em casa, nós estávamos tomando um café e conversando com ele, né? E ele falou que esses dias marcou um devocional com as crianças, né, os teens ali, adolescentes, na casa dele, e ele marcou de manhã, acho que era 6 horas da manhã, né? Mas antes das 6, já tinha uma galera lá para orar, para fazer devocional. Olha só que coisa linda, eles são mães e pais espirituais que estão se levantando nessa geração. Então nós temos que realmente orar, né, pela vida de cada líder dessa casa, líder de crianças, conectes, teens, né, adultos, porque o Senhor está levantando uma geração de líderes apaixonados pelo Senhor, e como a Alessandra bem disse, né, tudo é por Ele, tudo é para Ele, amém? Então que a tua casa seja para Ele, que tua casa seja para glorificar o nome do Senhor, que tudo aquilo que você tem, né, você possa dizer: Senhor, está aqui, usa como o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós estamos, né, como o pastor falou, numa série de mensagens, pedagogia do deserto, e eu falei de manhã, né, essa é uma série que nós temos aprendido tanto, uma série que tem ministrado tanto o nosso coração, e a gente olha, né, alguns textos, algumas palavras que a gente já até leu, palavras que a gente já leu, só que quando você começa, né, ali a observar, a cavar, você começa a perceber quantas coisas que muitas vezes passaram por despercebido, não é verdade? E a gente começa a olhar para aquilo ali e falar: meu Deus, uau, né, quantos ensinamentos que Deus tem para mim, que tem para você. A pedagogia do deserto, né, nós colocamos esse nome porque é o nome onde nós compreendemos a forma que Deus ensinou o povo. Quando o povo sai do Egito, quando Deus liberta o povo do Egito, né, para levar para a Nova Canaã, para levar para a terra prometida. Mas até chegar à terra prometida, houve um processo muito longo, né? O vídeo fala que Deus poderia ter feito isso em alguns dias. Mas Deus não fez isso em alguns dias, porque o povo precisava não somente sair do Egito, mas o Egito precisava de sair de dentro do povo. Então demora ali anos, né, até que Deus trabalha com o povo, ensina o povo, para que o povo possa realmente, sabe, adorar a Deus como Ele merece, para que o povo realmente fosse o povo separado de Deus, amém? Eu quero te dizer nessa noite, para você que está aqui, né, para você que talvez é novo convertido, você talvez que já tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de cristão, queridos, não pare no processo, porque o Senhor, Ele tem uma promessa para cada um de nós, amém? Uma promessa da terra prometida. Eu vou chegar lá, você vai chegar lá, mas não pare no meio do caminho. Há um processo, há um caminho. Então nós vimos vários lugares, várias estações, aonde Deus foi levando o povo, né? Então Deus liberta o povo do Egito, aonde o povo era, né, eles eram escravos, eles eram presos, né, a muitas coisas, culturas, valores, né, que daquele povo do Egito, Deus liberta aquele povo do Egito. Você que não assistiu às ministrações, você pode, né, assistir, ouvir através do YouTube, das nossas redes sociais, que está lá. Então eu vou só passar aqui rapidamente para que a gente possa entrar na nossa próxima parada. Mas
Deus tira o povo do Egito. E a primeira passagem aonde, Deus leva o povo, não sei se vocês lembram, o primeiro lugar aonde eles passam é por Sucote. Sucote é um lugar da identidade, aonde Deus começa a mostrar a identidade do povo, que aquele povo não é mais escravo, que aquele povo não é mais aquilo que eles viveram, agora eles têm uma nova identidade em Cristo. Aliás, eles eram um povo do Senhor, o povo que Deus amava. Diga para quem está do teu lado: você faz parte do povo do Senhor, Mislaine. Você faz parte do povo do Senhor. Nós somos, o povo amado de Deus. Então eles passam por Sucote, aonde o Senhor trabalha ali a identidade deles, aonde o Senhor fala: vocês são os meus filhos. Nós somos filhos amados do Senhor, e ali confirma essa identidade neles. Depois eles passam por Etã, um lugar da direção do Senhor, um lugar onde havia uma coluna de fogo, onde havia uma coluna de nuvem, e naquela coluna, através daquela coluna de nuvem, de fogo, o povo se movia. Ali Deus estava mostrando, para o povo, que eles precisavam de direção, que eles precisavam de seguir a nuvem, que eles precisavam de seguir a presença do Senhor. Deus nos ensina que nós precisamos seguir a direção que vem dEle, amém? Nós não podemos seguir aquilo que nós achamos melhor, aquilo que nós achamos certo. Não, nós precisamos seguir a nuvem é a palavra do Senhor, amém? Depois eles passaram por Pi-Hairode, um lugar de estreitamento, um lugar onde Deus nos ensinou muitas coisas, porque é nesse lugar, aquele lugar onde não há mais saída, porque aonde eles chegam ali, atrás tinha, se eles voltassem, tinha o Egito, e na frente tinha o Mar Vermelho. Então é um lugar sem saída, e Deus estava mostrando para o povo que Ele é um Deus do povo sem saída. Ele é um Deus que, quando não há mais solução, não há mais o que fazer, Ele vem com seu poder e opera um milagre sobre as nossas vidas. Então aquele povo, estava ali no extremo, e Deus está ali mostrando para ele, quando a gente acha que não há mais saída, que nós não vamos conseguir mais, o Senhor está ali nos mostrando que Ele tem poder para fazer o impossível sobre nossas vidas. Deus está ali mostrando que servir a Ele, seguir a Ele, não é ausência de problemas, mas diante dos problemas, Deus sempre vai vir nas nossas vidas. Ele sempre vai trazer um socorro, Ele sempre vai trazer um sustento sobre as nossas vidas. Então ali em Pi-Hairode, o povo vê o mar se abrir, e é muito lindo, é um grande milagre que Deus faz. O mar se abre e o povo passa, em terra seca para o outro lado. Então Pi-Hairode é um lugar onde Deus, trabalha com o povo, a fé do povo, e o povo tem que ter ali fé, realmente, convicção, e o povo passa para o outro lado. Depois, que o povo passa para o outro lado, eles chegam aonde? Em Mara, eles chegam em Mara, um lugar de águas amargas. Pensa, depois, de você sair do Egito, passar por Sucote, passar por Etã, passar por Pi-Hairode, passar por vários lugares, de repente você chega num lugar onde você não encontra mais saída, sabe, aquele medo, aquele estresse, aquele sufoco, e de repente, o mar se abre, você passa, aí você pensa, agora eu vou respirar, agora eu vou ter tranquilidade. De repente eles chegam numa terra aonde a água era amarga, aonde a água não tinha vida, eles não poderiam aproveitar daquela água. Mais uma vez, Deus está mostrando para o povo que não é porque nós estamos vivendo com Ele, nós não vamos viver momentos de dificuldade na nossa vida. Nós não vamos passar por momentos de lutas, por momentos que serão amargos sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, todos nós
todos nós, se você já passou, talvez você já passou, talvez você está passando, né? Talvez você ainda vai passar, mas todos nós vamos passar por Mara. Mara significa um lugar, né, onde muitas vezes nós somos traídos, muitas vezes nós somos rejeitados, muitas vezes, né, não há saída, muitas vezes não há o que fazer, muitas vezes nós não vemos alegria. Mara é esse lugar, um lugar de águas amargas, mas de repente naquele lugar, um lugar onde não havia expectativa, Deus abre os olhos de Moisés, Moisés vê uma árvore, Deus fala assim, pega essa árvore e joga, né, nesse rio. Depois do povo reclamar, depois do povo murmurar, porque a gente é assim, não é verdade? Nós gostamos de viver somente coisas boas, somente momentos bons, estações boas, mas queridos, a nossa vida não é feita só de momentos bons. Todos nós vamos passar por lutas, por dificuldades. Então depois do povo reclamar, murmurar, o povo vê o mar se abrir, o povo passa, né, com os pés secos. Depois de tudo isso, o povo chega nesse lugar e o povo começa a reclamar, murmurar. Então Deus abre os olhos de Moisés, vê essa árvore, joga essa árvore na água, né? E quando Moisés joga essa árvore na água, a água vira doce. Deus mais uma vez está fazendo um milagre e mostrando para o povo que aquilo que era para destruir a sua vida, que aquilo que era para acabar com você, que aquilo que era para te deixar, sabe, arruinado numa cama, que aquilo que era para deixar você numa depressão, se você olhar para o Senhor, se você ver o Senhor em tudo isso, o Senhor vai transformar a sua dor em um testemunho. O Senhor vai transformar as águas amargas em águas doces sobre a sua vida. Agora você precisa de abrir os olhos, você precisa de crer, você precisa de ver. Ele está com você em todos os lugares. Em todos os lugares. É terra seca, Ele está lá. Sabe, está faltando isso, Ele está lá. E Deus mais uma vez vem mostrar para o povo, né? Eu estou aqui com você. Vocês não precisam permanecer nesse lugar. Vocês não precisam ficar amargos pela situação. Quantas pessoas, queridos, por passar por Mara, por passar por uma situação difícil, seja familiar, financeira, né? Seja com os filhos, seja no casamento, viram pessoas amargas. Pessoas ranzinzas, pessoas que só reclamam, que só murmuram. Ei, não, esse não é o seu lugar. Deus vai te tirar desse lugar, mas permaneça olhando para Ele. Permaneça, sabe, com os olhos fixos no Senhor. Mara não era o fim, mas era um ensinamento de Deus para o povo. Que todos nós vamos passar nesse lugar. E esse lugar vai revelar o nosso coração. Diz aí, para quem está do teu lado, Mara revela o seu coração. Mara revela o nosso coração. Mas ali ainda não era o fim. Então Deus leva o povo para Elim, né? Depois de Mara, daquele lugar terrível, Deus vem e transforma ali a água, né, em água doce. Deus leva o povo um pouco mais para frente e o povo chega a Elim. Elim é o lugar, né, de palmeiras, lugar de 12 fontes, de água tranquila. Ei, queridos, depois de dias de lutas, dias difíceis, se você permanecer no Senhor, o Senhor trará alívio sobre a sua vida. O Senhor trará dias de paz sobre a sua vida. O Senhor trará descanso sobre a sua vida. Você precisa de crer, sabe? Então eles chegam em Elim, nesse lugar que é maravilhoso, que havia sombra, descanso, provisão do Senhor. Mas ei, esse ainda não é o lugar aonde Deus quer te levar. Sabe, porque muitas vezes em Elim o povo também se perde. Muitas vezes Elim também se torna perigoso em nossas vidas. Porque muitas vezes quando nós chegamos a um lugar aonde, como o pastor disse semana passada, quando nossa família está tudo certo, o casamento está tudo certo, né? Muitas vezes a conta financeira, a conta bancária está muito boa, sabe? Abriu-se uma porta de emprego, comprei uma casa, né? De repente a gente chega nesse lugar e muitas vezes como cristãos nós nos acomodamos.
né? Nós só falta pôr lá a rede e a aguinha de coco para permanecer nesse lugar. Não, queridos, Elim não é o lugar onde o povo iria ficar. Deus estava dizendo para ele assim, ó, eu não quero que vocês parem aqui, eu não quero que vocês fiquem aqui nessa zona de conforto, porque muitas vezes é isso que nós gostamos, e quando nós alcançamos aquilo que Deus tem para nossas vidas, muitas vezes nós paramos e não queremos mais compromisso com nada, né? Nós queremos ficar nesse lugar. Domingo é dia de culto, não, agora, né, que eu comprei a minha casinha na praia, eu quero curtir a minha casinha na praia, né? Agora que eu comprei isso, agora que eu tenho isso, que eu posso ir no shopping, que eu posso comer, né, que eu posso fazer isso, não, eu tenho outras prioridades agora. Então o povo, né, estava ali, o povo parou nesse lugar, mas ali não era o lugar do povo. Deus queria ensinar prioridades, Deus queria também provar o coração do povo diante de Elim, né, diante das fontes, das palmeiras, de tudo isso. Mas Deus prova o coração ali do povo, e mais uma vez Deus precisa tirar aquele povo daquele lugar. Deus precisa tirar, né, o povo a continuar a terra prometida, porque aquele não era o lugar final. Então o povo chega, né, na próxima parada, e eu quero ler com você essa próxima parada, que está lá em Êxodo 19, a partir do verso 1, nós vamos ler. Amém? Abre aí, se você, né, quiser marcar, depois você acompanha em casa, lê em casa também. Olha só, diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará os filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falará a todo o povo de Israel. Amém? Olha só, eles chegam, né, agora no Monte Sinai, nesse novo lugar. E esse novo lugar, Monte Sinai, é um lugar que é diferente de todos os outros que eles já tinham passado, né? Porque todos os outros lugares aonde eles passaram, eles permaneceram pouco tempo, né? Pouco tempo eles permaneceram, mas nesse lugar, Monte Sinai, eles ficam praticamente um ano e pouquinho sobre esse lugar. Por quê? Até o momento, Deus tinha feito muitos milagres, não é verdade? Deus tinha aberto, né, o Mar Vermelho, Deus tinha transformado a água, né, amarga em água doce, Deus tinha trazido maná para o povo, sabe? Deus tinha feito tantos milagres no meio do povo, só que agora no Monte de Sinai, Deus, Ele não quer mais só mostrar os seus milagres, Ele quer mostrar quem Ele era agora para o povo. Até ali, o povo tinha vivido só de milagre. Quem aqui gosta de viver de milagre? Tem muito crente que gosta de viver só de milagres, não é verdade? O povo estava vivendo só de milagre, só que ali, no Monte Sinai, Deus começa a trabalhar algo mais profundo com o povo. Deus queria revelar o caráter dele, quem ele era. Então ali, o povo precisava permanecer mais tempo, porque o milagre você faz, né? Deus fazia em um piscar de olhos, o milagre Deus fazia em um momento, mas agora Deus queria estabelecer uma nova cultura, um novo valor sobre o povo do Egito, e para isso demoraria mais tempo, né? Então ali chega ali, Deus vai ter que mostrar coisas diferentes para o povo, como viver, né? Como ser
ser um cristão, como ser agora de Deus, e revelar também o caráter de Deus, quem Ele era. Ele não era um Deus só que fazia milagres, não, Ele fazia muito mais, Ele poderia fazer muito mais. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, você que está na igreja, talvez você viveu já grandes milagres na sua vida, talvez você já viveu momentos assim, sabe, que você viu o céu se abrir, né, que você viu portas se abrir, você viveu assim momentos que marcaram a sua geração, que marcaram a sua casa, e hoje você está aqui na igreja, queridos, mas eu quero te dizer, Deus não é um Deus só de milagres, Ele é um Deus de intimidade, Ele quer te levar num nível maior, Ele quer te mostrar como você precisa viver agora, como um homem e uma mulher de Deus. Diga amém. Eu quero. 3 quer, né? Eu quero. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês, né, algumas características, algumas lições que Deus ensina. Lembra, em toda parada, né, toda parada, Sucote, Etam, Pierode, né, Mara, Elim, todo lugar, Deus está ensinando alguma coisa. Agora, em Sinai, Deus ele vai mais profundo com o povo. Então, algumas lições que nós aprendemos, que nós olhamos para Sinai e que nós precisamos também aprender, porque são princípios, sabe, que foram estabelecidos e que hoje também tem muito a ver conosco e que vale também para as nossas vidas. Então, a primeira lição que nós podemos tirar, né, de Sinai, do Monte Sinai, que Deus nos ensina, é que Ele quer um relacionamento, não apenas uma admiração. Olha só, Êxodo 19, 4, diz assim: vocês viram o que eu fiz ao Egito? E como transportei vocês sobre as asas de águia? E os trouxe para perto de mim. Olha só, para onde que Deus trouxe eles? Para perto. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, talvez você já viveu experiências de um milagre do Senhor, mas Deus nessa noite, Ele quer dizer para você: eu quero trazer o meu povo para perto, eu quero trazer o meu povo para ter uma intimidade comigo, sabe, eu quero trazer o meu povo para me conhecer, para ouvir a minha voz, não somente para vir na igreja e ficar ouvindo testemunhos, vir na igreja, né, e ficar ouvindo sobre milagres, vir na igreja e ouvir a voz do pastor, a direção do pastor, que é importante, mas eu quero falar diretamente com você, sabe, eu quero vir diretamente no teu secreto e trazer revelações sobre o seu coração. É isso que Deus queria com o povo, Ele queria uma intimidade maior, não somente uma intimidade aonde Moisés falava, né, e o povo estava ali, cumpria, não, Ele queria um relacionamento. Ele disse: ó, eu abri o mar vermelho, eu fiz esse milagre, eu poderia deixar vocês ir, mas ao contrário, eu trouxe vocês para debaixo das minhas asas, porque eu quero, né, cuidar, eu quero estar com você. Olha só que coisa mais linda, que Deus maravilhoso, sabe, que não nos deixa de qualquer forma, um Deus que quer intimidade, que quer relacionamento, sabe, que quer um relacionamento de confiança, de amor. Sabe, você só tem relacionamento íntimo com quem você ama, com quem você confia, com quem você sabe que você pode abrir o seu coração. É esse relacionamento que Deus quer com a sua igreja, comigo, com você. Então, no Monte Sinai, né, Deus ensina o povo que Ele queria o povo perto. Ele não queria o povo distante, Ele não queria o povo longe. Queridos, não fique longe da presença do Senhor. Não fique um dia longe da presença dEle. O Senhor te ama. Sabe, o Senhor, você é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor, Ele quer se revelar a você, ministrar o teu coração. Não fuja da presença do Senhor. Sabe, não fuja da presença dEle. O segundo ensinamento que eu vejo, né, que nós vemos na palavra do Senhor, no Monte de Sinai, Deus ensinou uma vida com Deus precisa de direções. Olha só,
O povo vivia de qualquer forma. O povo era escravo, né? O povo, cada um tinha que trabalhar por si, né? Aquela coisa, cada um tem que fazer o seu, né? E Deus por todos. Então ali o povo não tinha normas, não tinha regras. Aliás, o povo tinha uma cultura totalmente distorcida, né? Ali adorava-se muitos deuses, havia muita prostituição, havia muitas coisas erradas no Egito. E o povo vivia no meio de tudo isso. Então, ali no Monte Sinai, Deus levanta os mandamentos, os 10 mandamentos. Deus estabelece leis, organiza o povo, institui sacerdotes, levantam homens de Deus. Ali, né, naquele lugar onde ele levou o povo, era um lugar onde Deus precisava de colocar algumas regras, não para que fosse peso para o povo, mas para que o povo deixasse aquela cultura, aquela mentalidade do Egito, porque eles tinham vivido 430 anos lá no Egito. Então era muito tempo, muitas coisas estavam impregnados dentro do coração do povo, queridos. Quer dizer, como nós, às vezes você viveu uma vida inteira, né, sem conhecer ao Senhor. Às vezes você passou gerações e gerações, né, e a sua família era uma família idólatra, a sua família era uma família que era viciada, né, em drogas, em prostituição, era uma família onde ninguém permanecia, né, estabilizado no casamento, era uma família toda bagunçada, e de repente você se converte, e de repente você vem para o Senhor, e Deus agora quer mostrar uma nova cultura, novos valores sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então ali Deus precisa estabelecer algumas regras, Deus precisa de colocar alguns comandos, para que o povo possa compreender que agora ser cristão, ser de Deus, precisaria quebrar o Egito, a aliança com o Egito. Preste atenção, se você quer ser um cristão, né, genuíno, verdadeiro, raiz, você precisa de quebrar aquilo que você viveu no Egito. Não importa onde foi, com quem foi, há necessidade de quebrar, para que você possa viver uma nova geração, viver as promessas do Senhor e chegar até o fim, amém? Então preste atenção, ali Deus entrega os mandamentos para o povo de Deus, né? E o primeiro mandamento que Deus coloca ali é: amarás o seu Deus em primeiro lugar. Sabe, Deus coloca ali, né, nas tábuas, escreve, pede para Moisés descer e dizer para o povo: olha, vocês não vão adorar outros deuses, só existe um Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, o Deus que faz milagres, o Deus que faz prodígios, mas o Deus que é eterno. Então vocês precisam de entender isso. Vocês não vão adorar, se vocês querem ser o meu povo, vocês não vão adorar o Deus dos seus pais, vocês não vão adorar o Deus dos seus avós, vocês vão me adorar, vocês só vão se prostrar diante de mim. Deus deixa um comando, Deus deixa uma direção. Escolha hoje a quem você quer servir. Escolha hoje. Há uma escolha, precisa ser quebrado alianças do passado, né? Tem que ser quebrado. Então ali Deus coloca: amarás o seu Deus em primeiro lugar. E em primeiro lugar, por quê, queridos? Porque muitas vezes o povo estava adorando outras coisas. O povo estava adorando muitas vezes aquilo que eles conquistavam, muitas vezes, né, a comida, aquilo que eles tinham. Queridos, quantas vezes nós começamos a colocar, né, Deus em segundo plano e começamos a adorar, né, coisas que não têm valor nenhum, que a gente teria até vergonha de falar. Pessoas adoram carro. Já viu pessoas que adoram carro? Né, que não pode entrar ninguém no carro, entrou já limpa, aquele luxo com o carro. Pessoas que adoram a sua casa, sabe, que não pode ninguém na sua casa, tem que sempre manter tudo limpinho. Deus me livre de ter uma célula na minha casa, com aquelas crianças bagunceiras. Abrindo aspas aqui, Carla. semana retrasada, né, alguns dias atrás,
Mandei limpar o meu sofá. Cadê o rapaz? Como que é o nome do rapaz que limpa o sofá, amor? Raul. Raul, ele limpa o sofá maravilhosamente bem. Pode chamar ele, gente. Fazendo propaganda aqui do Raul, né? E o Raul tá aí? Ah, Raul. Hã? Tá bom, vou falar de outro então. E limpei o meu sofá, maravilhoso, tal. E daí, tivemos uma célula lá em casa, né? E na célula, a Carla levou a Lolô, que estava dormindo, né? Posso falar, né, Carla? Tem que falar, tem que testemunhar, né? Levou a Lolô e pôs ela lá no meu sofá lindo, maravilhoso, limpinho, né? Bonito. Porque quando as minhas crianças estão lá em casa, a gente enche de pano, né? Enche de pano. Aí o pessoal da célula vai chegar, você quer ser elegante, você tira os panos, não é verdade? Tira os panos, tira tudo. E a Carlinha colocou a Lolô lá. Aí foi embora, né? Depois, a hora que a Carla foi embora, eu vi aquela mancha desse tamanho, né? Do xixizinho que passou dela. Eu falei, Jesus amado, vou ter que mandar limpar de novo. Mas se é outras pessoas, né? Você já viu o povo que coloca, né, como que se isso fosse algo mais importante? Eu estou te colocando um exemplo simples, querido, para que você compreenda. Muitas vezes nós dizemos assim, amarás o seu Deus, né, acima de todas as coisas, mas muitas vezes nós temos amado mais a nossa casa, muito mais o nosso carro, muito mais a vida dos nossos parentes, daqueles que estão junto, do que ao Senhor, muito mais o trabalho, o dinheiro. Olha só, Deus está nos ensinando, Ele diz, amarás o seu Deus em primeiro lugar. Ele fala, não farás ídolo, não tomará o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Sabe quando você toma o nome de Deus em vão? Quando você diz que é cristão, quando você anda por aí, né, com a camisa da Zoe, dizendo que é crente, que faz parte de uma comunidade, mas quando seus testemunhos não testifica quem você é em Deus. Sabe, você está levando o nome do Senhor de qualquer modo. Você não está dando valor no nome do Deus que nós servimos, amém? Que é um Deus poderoso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, né, em vão. O desafio de viver uma vida coerente, queridos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ministramos. Depois o quarto mandamento, né? O dia do Senhor, separar o dia do Senhor. Sabe, ali Deus estava ensinando o povo, não somente a tirar esse dia, a ser um dia de descanso, porque nós precisamos descansar, nós precisamos estar com as nossas famílias, amém? Nós precisamos de ter tempo de mesa com aqueles que Deus nos deu, mas nós também precisamos levar a nossa família para a casa do Senhor. Lá no Egito, ele só trabalhava, não tinha de tempo para mais nada, mas ali Deus está estabelecendo um dia de descanso e de santificação, um dia que você vai para a presença do Senhor. E ele continua dizendo, honrar pai e mãe. Olha só, ele coloca um ensinamento aí no Monte Sinai. Ele diz, você que é filho, quantos filhos nós temos aqui? Dá um glória a Deus, jovens, solteiros. Você precisa de aprender a honrar o seu pai e a sua mãe. Você precisa de aprender a falar baixo com seu pai e com sua mãe. Você precisa de aprender a ajudar o pai e a mãe, a valorizar eles. Amém, jovens? Né? Deus está ali estabelecendo alguns limites, né? Algumas ordens, sabe, a ser grato pela vida do seu pai, pela sua mãe, a não sair resmungando, gritando, quando ele pede para você lavar uma louça, quando ele pede para você jogar o lixo lá fora. Não, honra o teu pai e tua mãe, amém? Essa é uma promessa também do Senhor. E daí os mandamentos continuam, não matar. O desafio era de vencer a ira, o ódio, de cultivar um coração amargo, sabe? Mas ao contrário, cultivar um coração que perdoa, que ama. Não matar, sabe aquela raiva, aquele ódio, né? Porque alguém te fez alguma coisa. Não mate com os teus olhos. Não mate com a tua boca. Deus está ali estabelecendo. Não adulterás, né? Não é você viver uma vida íntegra.
Uma vida, sabe, de aliança com a tua esposa, com o teu esposo, né? Cuidado com os seus olhos. Cuidado, né, com os seus pensamentos. Deus está dizendo, não adulterarás. Não furtar, né? O desafio de ser honesto. Aonde eu trabalho, eu vou ser um homem, uma mulher honesta, um homem, uma mulher íntegra. Eu não vou tentar pegar, tentar ficar com aquilo que é do outro. Não, eu vou trabalhar por aquilo que é meu. Eu sou uma pessoa honesta. Hoje de manhã, né, nós tivemos um testemunho aqui da Ivone, que foi lá, tinha algumas dívidas, ela foi lá, foi e pagou, quitou. E isso é ser uma pessoa honesta. Ser uma pessoa, né, que realmente valoriza quem Deus é, amém? Depois ele continua, não dar falso testemunho, sabe, não ficar falando das pessoas, não ficar falando mentiras, né, realmente proteger a reputação das pessoas com quem você vive, com quem está do seu lado. E por último, né, não cobiçar, que é um grande desafio dessa geração. Né? Não cobiçar aquilo que o outro tem, não cobiçar o emprego, não cobiçar, ali fala, né, da mulher do outro, do marido do outro, não cobiçar aquilo que o outro conquistou, não. Então ele vai colocando alguns princípios para o povo, né, algumas leis para o povo, e muita gente diz assim, pastora, mas isso aqui, né, é do tempo da lei, porque agora eu vivo pela graça, mas quem vive pela graça tem dentro do seu coração todas as direções do Senhor. Quem vive pela graça não vai viver por aí pecando. Deus não colocou as leis, queridos, para que fosse um peso. Deus não colocou as leis para que, né, o povo morresse. Não, Deus colocou a lei porque Deus amava o povo e queria que o povo chegasse à terra prometida. Assim é para mim e para você. Deus estabelece leis, princípios, não porque Ele quer te destruir, não para que você não viva uma vida boa, agradável, não é sobre isso, é porque aquilo que Ele tem preparado para você é muito maior daquilo que nós conseguimos ver hoje. Consegue compreender? Então os mandamentos são para isso. Lá em Romanos 3:3 diz assim, anulamos, pois a lei pela fé? Nós anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes conformamos a lei do Senhor no nosso coração, amém? Nós vivemos pela graça, mas nós seguimos os princípios, a palavra, a direção do Senhor. Por quê? Porque nós amamos a Deus, nós amamos os mandamentos do Senhor, nós amamos ser obediente. Lá no Novo Testamento, depois, né, após Jesus vir, Deus fala que lhe dá um novo mandamento, e diz assim, João 13:34, diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Um mandamento só, uma lei que resume todas elas. Queridos, Deus tem colocado direções, sabe, para que nós possamos viver como um povo de Deus, não como um povo, né, que se mistura com esse mundo, não como um povo, né, que uma hora está aqui, outra hora está ali. Não, Deus quer levantar uma igreja, Deus quer levantar uma nação que é fiel a Ele, que vai permanecer com o Senhor, não importa se é Sucote, não importa se é Etã, não importa se é em Pierode, não importa se é em Mara, eu vou permanecer com o Senhor, eu não vou andar só com Ele, só por aquilo que Ele faz, com aquilo que Ele pode fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, o meu Deus, a quem eu sirvo, amém? Isso faz toda a diferença, e era esse povo que Deus queria levantar. Então Deus levanta também Moisés, um grande homem de Deus. Deus está ali, sabe, ensinando o povo, além dos mandamentos, princípios, valores, para que o povo possa compreender.
que agora eles não poderiam viver de qualquer forma. Deus é um Deus organizado, amém? É um Deus de direções. Então ele levanta ali Moisés também para mostrar para o povo que o povo precisaria de um líder. E através de Moisés, Deus levanta outros líderes, entendam isso, né? Moisés estava ali cuidando de tudo, fazendo tudo, então Deus, né, usa a vida de Jetro. Jetro vem e fala com Moisés e fala assim: Moisés, escolha entre eles, escolha entre a igreja, escolha entre Fazenda Rio Grande, escolha entre o Brasil, homens fiéis, homens íntegros, homens valentes, homens de uma mulher só, homens fortes, escolha homens assim, porque esses serão os líderes dessa nação. Deus está dizendo: eu estou à procura desses homens, homens fiéis ao Senhor, homens tementes, né? Homens íntegros. Olha só, Êxodo 18, 21 diz assim: procure dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, e põe-nos sobre eles os chefes de 1.000, 100, 50 e de 10. Deus está estabelecendo princípios. Ele não queria qualquer homem, Ele queria homens realmente que fossem homens fiéis, de aliança com o Senhor. Nós temos homens e mulheres aqui que são fiéis, homens e mulheres de aliança ao Senhor. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu sou esse homem, eu sou essa mulher, eu sou uma pessoa que sou leal, que vou até o fim. É esses homens que Deus está procurando com caráter. Deus estava ali mostrando o seu caráter, mostrando quem Ele era e aquilo que Ele queria que o povo fosse, semelhante a Ele, semelhante ao nosso Pai, um filho que é parecido com o Pai. Então ali Deus começa a estabelecer. E depois, se você for lendo todo o contexto, né, em Êxodo, você for lendo, Deus começa a levantar, né, pede para Moisés levantar sacerdotes, líderes de famílias, né, homens também que iam liderar as suas famílias. Eu falei, né, de manhã, e eu quero falar aqui à noite para você também. Deus está à procura de sacerdotes, homens na sua casa que vão ser a voz de comando, homens que vão dar a direção, homens que vão levar a sua família para a mesa, homens que vão fazer devocional com a sua família, homens que vão colocar as mãos nas cabeças dos seus filhos e vão declarar as bênçãos do Senhor, homens que vão, sabe, vão abençoar a vida das suas esposas, homens que vão dar direção. Esses homens de Deus aqui de Êxodo, que fala que eram eles que conduziam o povo. Ei, não é a esposa, é o homem. Se você é casado, é você que tem que ser a voz de Deus dentro da sua casa, amém? Você tem que dar a direção, você tem que se levantar, você tem que se posicionar no lugar que Deus te estabeleceu. Você é cabeça, você é o homem, né? Onde Deus vai revelar o seu coração. Deus vai trazer, sabe, tudo aquilo que você precisa. Deus vai trazer o sustento, vai trazer a provisão. Creia nisso, amém? Creia nisso. Você é um provedor, não somente financeiro, mas você é um provedor espiritual na vida da sua família. Você é aquele que vai abençoar a sua geração. Você é aquele que vai guardar a sua geração. Sabe? Guarde isso, porque nós não seguimos aquilo que psicólogo, coach ou qualquer um fala. Nós seguimos a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que Ele quer levantar homens fiéis, homens valentes, homens realmente comprometidos com o Senhor, e que Ele abençoe esses sacerdotes, nós confiamos na palavra do Senhor. Nós cremos na palavra do Senhor. Sabe, abre aspas aqui. Gente, quantos ministérios,
Quantos líderes, quantas famílias que nós estamos se vendo se perder. Sabe por quê? Porque o sacerdote não se posiciona. Ele deixa crescer uma Jezabel dentro de casa. Ele deixa crescer uma voz de comando que não é dela. A voz de comando é sua. Você diz, nós vamos para a igreja. Como Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estaremos na igreja. Eu e minha casa vamos servir um Deus só. Eu e minha casa não vamos se distrair. Eu e minha casa, sabe, não vamos dividir padrões. Nós seremos uma família de Deus. Amém? Nós seremos uma família de Deus. Agora, se você é sozinha, né? Se você cuida dos seus filhos sozinha, essa missão está sobre a sua vida. Essa missão está com você, ser uma mulher de Deus, né? Uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que edifica o seu lar. Deus estava ali mostrando um caráter, aquilo que Ele queria do povo. Ei, queridos, igreja do Senhor, o Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu para ser o seu povo, o povo santo, um povo separado. Gente, como não, sabe, sentir privilegiado por isso? Como não sentir, sabe, realmente tão amado pelo Senhor? Um Deus que, sabe, que não há comparação, que nos ama, que nos tira, sabe, de uma vida de pecado, de uma vida de destruição, que nos tira de uma vida de morte, sabe, e nos restitui, e faz tudo novo. Eu não sei você, mas quando eu olho para a minha história, quem nós éramos, aquilo que nós fazíamos, não tínhamos, sabe, expectativa de nada na nossa vida, mas Deus nos tirou, sabe, de um lugar onde não havia valor, de um lugar onde nós estávamos nos perdendo, e o Senhor nos resgatou, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Como eu não vou amar esse Deus, como eu não vou servir Ele, por toda a minha vida? Ai, mas me aconteceu isso, não me aconteceu aquilo, eu não me importo com o que me aconteceu, porque eu estou caminhando rumo à eternidade, e é para lá que eu quero ir, é para lá que eu vou. Acabei de lembrar uma música antiga aqui agora, é para lá que eu vou, é para lá que eu quero ir. Quem é pentecostal lembra dessa música, é da Bleia, né? É essa aí, mas não vou cantar hoje, porque o pastor está aqui, né? É para lá que eu vou. Não vou cantar hoje, irmãos, mas é para lá que eu vou, amém? Não vou cantar, vamos lá, continuar, irmãos. Amém? Você quer fazer parte desse povo? Nós queremos fazer parte do povo de Deus. Sabe, eu não saberia viver em outro lugar se não fosse na presença dEle. Por mais que nós passamos por situações difíceis, lugares difíceis, eu não vou deixar esses lugares me tornar uma pessoa amarga. Eu não vou deixar esses lugares, sabe, me fazer a olhar para aquilo que não vem do Senhor. Eu quero permanecer, sabe, como eu falei, a vida com Deus é um processo. É de glória em glória que nós vamos avançando, sabe? Talvez você está aqui 1 ano, né, 2 anos, e você acha assim, pastora, mas tem tanta coisa ainda na minha vida, né? Você falando, tanta coisa que ainda precisa de mudar, sabe? Alguns costumes, alguns valores antigos. Na minha casa ainda tem briga, na minha casa em vez de quando ainda tem uma confusão, né? Na minha casa ainda todo mundo ainda não é cristão, sabe? Na minha casa ainda tem coisas para acertar, mas eu quero te dizer, queridos, permaneça debaixo desse amor do Senhor, permaneça caminhando, permaneça olhando para Ele, e permaneça com o coração humilde diante de Deus, dizendo assim, Senhor, me muda, eu preciso do Senhor, eu não quero mais voltar para o Egito. Na verdade, não há mais, sabe, eu não tem como voltar para lá, não há mais escolha, eu quero somente seguir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Peça ajuda, porque Ele é um Deus misericordioso, um Deus de amor,
sabe, se existe algum mandamento aqui que você ainda não consegue, sabe, trilhar totalmente nele, peça ao Senhor, venha para o altar dele. É isso que o Senhor queria. Deus queria que o povo, sabe, viesse para o altar, viesse realmente buscar pela presença dele, e ele se revelaria do modo como o povo nunca viu, nunca sentiu. Sabe, queridos, nesse tempo, né, do Monte Sinai, é um tempo onde ele vai estabelecer valores, diretrizes, né, uma cultura para que nós possamos seguir. Mas nesse momento você vai precisar obedecer, você vai precisar dar ouvido ao Senhor. Senhor, como que o Senhor quer que eu seja como um homem, como um pai de família? Busque na palavra do Senhor. Senhor, né, o que o Senhor quer me ensinar? Como o Senhor quer que eu seja como uma mulher, uma esposa? Como o Senhor quer que eu seja como um filho, uma filha? Sabe, Deus estava ali no Monte Sinai, ensinando o povo a ser diferente, ensinando esses valores para o povo também não sabia, né? Muitas vezes nós também ficamos meio perdidos, não sabemos como lidar com algumas situações, porque vivemos tanto tempo, né, sem a presença do Senhor. Então, queridos, peça para o Senhor, e o Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te mostrar, o Senhor como um Deus amoroso, um Pai. Ele não está ali com uma cinta para descer sobre a sua vida, não. Ele está ali como um Pai amoroso, que quer te acolher, e quer te ensinar a caminhar com Ele, a caminhar na presença dEle. Esse é o nosso Pai, amém? E o terceiro e último ensinamento que eu vejo, né, ensinar, e que Deus nos ensina, é que o caráter é mais importante que o milagre. Durante todo o caminho, né, o povo viu muitos milagres, mas no Sinai, Deus queria transformar o povo por dentro, ou seja, de dentro para fora. Sabe, queridos, era fácil viver de milagre, mas Deus queria mostrar agora que vai ser poderoso viver por aquilo que Ele é. Poderoso, vai ser poderoso viver por aquilo que Ele faz no seu interior, no seu coração. Olha só, Êxodo 19, versos 5, 6, diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá ao povo israelita. Queridos, Deus está nos dizendo aqui nessa noite: se você obedecer ao Senhor, se você obedecer a palavra dEle, se você obedecer a voz do Senhor, você será o povo santo do Senhor, você será um sacerdote no Senhor nessa terra, você será um sacerdote no Senhor, sabe, para a tua geração, você será um sacerdote no Senhor por onde você passar. Mas o que Ele está dizendo? Se me obedecerem, ou seja, os milagres, eles vão vir, mas o milagre pode vir e você se afastar de Deus. Eu não quero somente que você viva de milagre, mas eu quero que você viva de amor, de renúncia, que você viva uma vida profunda com o Senhor. Queridos, quantas pessoas nós já vemos, né, que recebeu um milagre, sabe, foi curado de um câncer, pessoas, sabe, que as portas se abriram de um emprego maravilhoso, pessoas, sabe, que queriam tanto se casar e de repente se casa, né, vive uma vida feliz, mas, né, recebe aquele milagre que queria, mas de repente se esquece do Senhor. O milagre não pode acabar assim nas nossas vidas. O milagre não define quem nós somos. Quem define quem nós somos é viver uma vida com Deus, é viver uma vida de altar com o Senhor. Amém? Nós não podemos viver só de milagre em milagre. Não, Deus estava mostrando aqui que o que Ele queria era despertar um caráter de Deus em cada pessoa. Porque aquele que tem um caráter de Deus, sabe, o casamento está difícil,
o casamento está ali doloroso, mas ele permanece fiel, buscando pela presença do Senhor, sabe, perdeu o trabalho, né? Estão vivendo dias difíceis, dia onde precisa de economizar tudo, né? Onde o milagre ainda não chegou, porque vai chegar, mas eu permaneço fiel ao Senhor. Era isso que Deus queria mostrar, sabe, tudo se fechou, tudo, né, parece que acabou, não há mais saída, mas eu continuo olhando para o Senhor, porque eu faço parte do povo santo, eu faço parte dessa nação separada pelo Senhor, eu não vou me corromper, eu não vou me dobrar a Baal, eu não vou me dobrar a outros deuses, eu não vou procurar ajudinha em outro lugar, eu não vou procurar ajuda em cartas, eu vou procurar a ajuda do livro da vida, daquele que tem tudo nas suas mãos, é esse. Eu vou continuar confiando em Deus, a minha vida, a minha expectativa está nele, sabe, Deus quer um relacionamento, Deus quer que nós possamos viver por princípios, Deus quer formar em nós um caráter de Deus. Queria te convidar a você se colocar em pé, e nós novamente vamos voltar. Queridos, entenda, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da palavra. A palavra, né, ela é como um mapa, né, é como realmente aquilo que Deus colocou para que nós possamos seguir. Sem a palavra de Deus, nós não chegamos em lugar algum. Ela é uma bússola, é ela que nós precisamos, sabe, se olhar, se pautar, seguir. Sabe, nós temos que ser homens e mulheres que seguem a palavra do Senhor. Não importa, né, se você acha, não, a lei não tem mais fundamento, mas se a graça está sobre a sua vida, naturalmente você vai seguir a direção, a palavra do Senhor. Naturalmente você vai ser um filho obediente, um filho, sabe, que segue os comandos do seu pai. E olha só, eu quero novamente ler, porque esse texto é um texto que mais mexeu comigo, né, de todo o Êxodo 19, 20 ali, porque ele vem nos dar algumas coisas muito específicas. Ele diz: agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, presta atenção, primeira coisa, Deus é um Deus de aliança, é um Deus de aliança. O que a aliança representa? Aliança representa fidelidade, aliança representa compromisso, aliança representa que eu não posso ter caso em outro lugar, não, porque eu já tenho uma aliança, né, com meu marido, com minha esposa. Queridos, Deus está dizendo para mim, para você: eu quero pôr um anel no seu dedo, e eu quero ter uma aliança que é eterna com você, uma aliança que não vai se romper, uma aliança que não vai se perder. Deus quer uma aliança comigo e com você até o fim, um compromisso, sabe, não é algo que é brincadeira, que é de namorado. Já viu namorado, né? Aqui na igreja não tem isso, mas que já usou umas 10 alianças, que já trocou umas 10 alianças. Não, Deus é um Deus que quer uma aliança só, do começo ao fim, que você sirva, que você siga a Ele, um Deus de aliança. E Ele diz assim: se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, não quebrem a aliança, não quebre, a aliança é algo que é para ser eterno, não quebre a aliança. Se vocês permanecerem obedientes e honrarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial. Olha só, não é qualquer tesouro, você vai ser, nós somos, diga assim: eu sou o tesouro especial do Senhor, eu estou guardado ali nas mãos do Senhor, né? Eu estou guardado debaixo dos seus braços, eu estou guardado debaixo da sua vida, eu sou o tesouro especial entre todas as nações, ou seja, você vai ser diferente entre todo mundo, porque você é o tesouro especial do Senhor. Diga: uau, uau, eu sou um tesouro dele, sabe? E olha só, não sou eu que estou dizendo, não,
Não sou eu que estou dizendo, Alessandra, que você é diferente que todo mundo, que você é mais especial. É Deus que está dizendo. Você será um tesouro especial entre todas as nações. Ivone, entre todo o povo. Você vai ser um tesouro. E um tesouro, ele brilha. Ele tem luz, Jéssica, né? Um tesouro brilha. Você vai brilhar, porque você vai glorificar o Senhor. As pessoas vão ver quem você serve, quem você segue. As pessoas vão ver paixão no seu coração, e isso vai mudar a sua história. Por quê? Porque você é um tesouro especial, um tesouro brilhante. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser luz, né? Você será essa luz desse tesouro especial. Todos verão, todos vão querer saber, né? O que tem essa moça? O que tem esse homem? Ele é diferente. Ele é machucado e perdoa. Ele é ofendido e perdoa. Ele está sem emprego, mas está cantando. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu tinha que cantar uma, né? Glória a Deus, né? Ele está ali, e ele é diferente. Todos nas nações, todo mundo vai ver, sabe, que você glorifica o Senhor, que a tua família é uma família de respeito, é uma família alegre, sabe, que existe um homem que é feliz, que é honrado, que existe uma mulher que é valorizada, que é amada como uma joia preciosa, porque essa família teme ao Senhor, essa família serve ao Senhor, e naturalmente eles serão um tesouro especial entre todas as nações. Sabe, as pessoas vão ver que vocês têm problema, nós temos problemas, nós temos situações difíceis, mas elas vão ver, eles não param por nada, eles continuam. Enquanto eu estou aqui depressiva, caída numa cama, aquele ali passou por isso, por aquilo, e continua. Por quê? Porque eu sou um tesouro especial do Senhor, eu não paro. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Deus vai estabelecer sobre esse lugar um reino de sacerdote, um reino de homens fiéis ao Senhor, um reino de homens e mulheres de valores, um reino de homens e mulheres que andam diante da palavra do Senhor, um reino de homens e mulheres que temem ao Senhor, que confiam em suas mãos. Eu declaro isso sobre essa igreja, eu declaro isso sobre essa cidade, que o Senhor vai estabelecer sobre esse lugar homens, mulheres, jovens, crianças que serão diferentes, que serão um bom tesouro, que terão valor na sua vida, que não vão se contaminar, que não vão deixar ser influenciado, sabe, por uma geração pecaminosa, que não vão deixar ser influenciado por uma política suja, que não vão deixar ser influenciado por palavras de maldições sobre esse lugar. Não, nós seremos o povo santo, sacerdotes reais sobre esse lugar. Deus está, sabe, procurando com urgência pessoas que vão se separar disso, não porque são melhores, mas porque, vocês vão ver aqui depois, pessoas que vão se santificar, lavar suas vestes, para ser tudo aquilo que o Senhor quer que você seja. Não tem como viver aqui e viver ali. Tem hora que tem que haver uma renúncia, tem que haver um rasgar, sabe? Tem que haver uma divisão nas nossas vidas. Existe uma escolha. Monte Sinai é um lugar de escolha. A quem você vai servir? E ele diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Declare: eu faço parte dessa nação santa, eu faço parte do povo do Senhor, eu faço parte daqueles que o Senhor está moldando, que o Senhor está construindo, daqueles que o Senhor tem em suas mãos como vaso de barro, e é Ele que vai nos moldando, e cada dia, de glória em glória, nos tornando cada dia melhores, com mais valor, né? É esse o desejo de Deus. E o texto continua, né? Essas palavras vocês dirão a todo o povo de Israel, a todos os sacerdotes, né, de Israel. Então,
Moisés, ele desce, ele fala com os sacerdotes, e os sacerdotes falam assim: Moisés, nós faremos tudo aquilo que você disser. Queridos, nós estamos aqui como líderes, pastores, dizendo para você, não aquilo que está no nosso coração. Nós estamos aqui, realmente aplicando, ensinando a palavra de Deus, dizendo para você que uma vida com Deus, não tem como você levar uma vida com Deus, sem você ter uma vida de devocional, sem você ter uma vida de oração, sem você ter uma vida de altar, sem você todos os dias quebrar o seu orgulho, sem todos os dias você quebrar a sua vaidade. Não tem como você viver uma vida cristã, sem você não se colocar debaixo de uma liderança, sem você honrar aqueles que Deus levantou como profetas nesse tempo. Não tem como você, seguir o povo de Deus, se você não obedecer os princípios e os valores do Senhor. Não tem como você, fazer parte do povo de Deus, se você não orar pela tua casa, se você não se gastar pela tua casa. Não tem como você fazer parte do povo de Deus, se você não ama o seu irmão, se você não deseja que pessoas sejam salvas, que pessoas saiam do Egito, que pessoas saiam da destruição. Não tem como você ser povo de Deus, e se você não achar que aquilo que o Tiago, a Claudete, a Aline e tantos outros líderes dessa casa estão fazendo, é algo que glorifica e exalta o Senhor, que salva vidas. Queridos, não tem. Se você quer ser povo do Senhor e chegar à terra prometida, você vai precisar obedecer à voz do Senhor. Deus não quer que você chegue lá sozinho. Deus quer que você chegue lá com a tua família, com os teus filhos. Por isso é importante você ser o sacerdote da tua casa, você orar pela tua casa. Por isso é importante você ser uma mulher, intercessora, uma mulher, que ora, uma mulher que não fala, pelos cantos, pelos quatro cantos. Não, uma mulher que guarda suas palavras. Que quando teu marido está ali irritado, quando teu marido está ali, numa situação difícil, você não fala qualquer coisa, não. Agora você tem princípios, você tem valores. Você é uma mulher de silêncio, mas é uma mulher de oração. É uma mulher de joelho. É uma mulher que ora pelo teu esposo, que não fica só cobrando. Não. Deus está ali ensinando o povo a posição do homem, a posição da mulher na casa, a posição do varão, a posição da esposa, a posição dos jovens daquela geração. Então Moisés desce novamente, fala com o sacerdote diz assim: Moisés, nós vamos seguir tudo aquilo que você está dizendo. Você precisa dizer: Senhor, eu quero seguir tudo aquilo que o Senhor está me dando como direção na tua palavra. Abra os meus olhos espirituais. Abra para que quando eu fizer meu devocional, eu entenda a tua palavra. Eu não quero entender somente quando o pastor prega, eu quero entender todo dia eu quero me alimentar dessa palavra. Eu não quero comer, eu não quero tomar café da manhã sem ter uma palavra do Senhor para o meu dia, sem ter uma palavra de Deus para a minha família. Eu não quero me mover sem a sua palavra. Então Moisés desce, o povo diz isso, aí Moisés sobe de novo e fala com Deus, Aí Deus dá uma outra tarefa para ele e diz assim: e o Senhor disse a Moisés: vá novamente ao povo e consagre-o hoje e amanhã, e eles deverão lavar as suas vestes. Olha só, o Senhor está dizendo para nós, queridos, você quer viver uma nova vida? Você quer viver uma vida de dependência no Senhor? Eu não estou dizendo aqui que você não vai errar, que não vai acontecer situações. Vai acontecer, nós vamos passar por mara, nós vamos passar por dias difíceis, nós vamos passar por momentos dolorosos nas nossas vidas, mas Deus está dizendo assim: olha, guarde o seu coração, guarde a sua fé, guarde os seus valores, não se perca por nada. Deus nessa noite está dizendo para nós: lave as suas vestes. Sabe o que é lavar as suas vestes? É se limpar
daquilo que está impuro, é se limpar daquilo que muitas vezes veio do Egito, é se limpar daqueles costumes, às vezes algumas coisas que você vai dando, sabe, vai permitindo que entre na sua mente, no seu coração. O Senhor está falando: lave as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá do monte de Sinai, à vista de todo o povo. O Deus descerá sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, e Ele vai mostrar somente aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele quer de cada um de nós. Mas há uma necessidade, não é de qualquer modo, sabe, é você se santificando, é você quebrando o teu ego, o seu orgulho, a sua vaidade. É você dizendo: Senhor, eu quero te obedecer. Talvez você, veio de uma família onde não havia, muita obediência, honra. Cada um fazia o que queria, não se ouvia o pai, o vô, a avó, não sei. Às vezes tem famílias que vêm de costumes onde não há isso. E quando eu chego, diante do povo do Senhor, eu não sei muito fazer isso. Eu não vejo muito Deus como pai. Como eu vou honrar Deus pai? De repente meu pai me abandonou, agora eu tenho um pai. Você tem um pai que nunca vai te abandonar, que é maravilhoso, que é grandioso, que é poderoso. Ele é o nosso Deus. Se você não sabe como fazer, se você fica perdido, vai para a presença do Senhor, e o Senhor vai te transformar numa nova criatura, num novo ser, num novo homem, numa nova mulher, que às vezes até você mesmo vai olhar e vai dizer: meu Deus, como eu fui transformado, como que eu pude perdoar, como eu pude deixar esse vício, como eu pude deixar esse lugar de prostituição, como eu pude, sabe, começar a olhar para minha esposa, com meus filhos, com um olhar de tanto amor. Como eu pude ficar domingo o dia inteiro dentro de casa, com a minha família, assando ali uma carninha, fazendo ali um viradinho, curtindo o domingão somente com a minha família. Como pude? É Deus que fez isso na sua vida, amém? É Deus que está mudando os valores, os costumes, os princípios. Sabe, de repente você vai numa festa de família, e você chega ali naquela festa de família, e antes, se o teu sogro, a tua sogra te cutucasse, falasse qualquer coisa, você já mandava a outra, atravessado. Agora não, você ouve, passa, e você não está nem aí, e você ainda glorifica a Deus, porque você diz: se eu estou sendo perseguido é porque Deus me ama, e Deus tem algo para a minha vida, amém? Aleluia! Aquele que se converte e segue os caminhos do Senhor, ele é diferente. A sua forma de agir não é mais natural. Não é natural, é sobrenatural. É sobrenatural. Queridos, talvez você diga assim: nossa, o que essa pastora está dizendo, fora da casinha, A gente é fora da casinha mesmo, queridos, porque a gente passa por algumas coisas que é somente Deus. Se não fosse Deus na nossa vida, como que eu vou perdoar? Como que eu vou entregar isso? Como que eu vou fazer isso? Gente, a gente não consegue entender. É somente a graça do Senhor, é somente o amor do Senhor. Como esquecer algumas coisas? Muitas coisas nós não esquecemos, mas nós decidimos amar, nós decidimos continuar, olhando para o Senhor e vivendo o propósito, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queridos, vai chegar o tempo onde nós vamos chegar na nova Canaã, na terra prometida. Não se distraia, porque um dia a trombeta vai tocar, sabe, aquele barulho radiante, aquele barulho, sabe, que vai vir na tua mente, e de repente os filhos do Senhor vão estar ali subindo, glorificando o Senhor, com as vestes limpas, lavadas pelo sangue de Jesus. Eu vou fazer parte desse povo. Aquilo que eu vivo aqui, o sofrimento que eu tenho aqui, não se compara àquilo que o Senhor está preparando para mim na eternidade. E é para esse lugar que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu estou colocando os meus olhos, é para lá que eu estou, sabe, realmente jogando a minha vida. É para esse lugar. E eu quero levar,
sabe, a minha geração. Eu quero levar essa igreja, eu quero levar esses jovens, eu quero ver jovens aqui que vão estar seguindo o Senhor, que vão passar pelos processos dolorosos também, mas eles vão lembrar, um dia eu ouvi uma palavra sobre o Monte Sinai, e ali Deus começou a estabelecer algo novo sobre a minha vida, ali Deus começou a gerar raiz, ali Deus começou a firmar os meus pés, e eu agora estou sobre a rocha, e nada mais me tira dessa rocha, nada mais. Aleluia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, quero convidar o pastor também para vir aqui, nós vamos estar orando, não? Quero convidar você a fechar os seus olhos, enquanto o ministério canta, enquanto o ministério louva, você vai colocar-se diante do Senhor, e você vai colocar diante do Senhor: Senhor, o que eu preciso de mudar? Aonde, sabe, eu tenho negligenciado as suas leis? Aonde eu tenho, sabe, escolhido viver de coisas antigas, ao invés de viver da nova criatura? Senhor, o que eu tenho feito que não te agrada, Senhor? Começa a me mostrar. Eu tenho seguido as suas leis, Pai, pela graça do Senhor agora. As suas leis estão aqui no meu coração. Eu tenho obedecido ao Senhor. Eu tenho me colocado como um homem de Deus dentro do meu lar. Eu tenho colocado como uma mulher, Pai, que segue os seus valores, que segue os seus princípios. Eu tenho sido um jovem que tenho me santificado, que tenho honrado meu pai e minha mãe, Senhor. Eu tenho sido esse jovem, Pai, que tenho sido um testemunho para a minha família. Começa a orar agora, começa a colocar a sua vida como se você estivesse ali agora no Monte Sinai, ouvindo a voz do Senhor, a voz do seu Deus, e Ele dando essas direções, e você se dobrando diante dEle, você se rendendo diante do Senhor, não com o coração mais orgulhoso, mas com o coração humilde, e dizendo: eu quero fazer parte do seu povo, eu quero